Como que eu faço para configurar uma inteligência artificial para conectar e trabalhar comigo no Takeoff? Bom, eu utilizo do Cloud. Se eu vier aqui no Cloud em configurações, conectores, eu tenho aqui já configurada uma conexão com o Takeoff. Eu vou remover essa conexão para explicar como que ela é feita. Eu clico em adicionar conector personalizado, vou chamá-lo de Takeoff. E aqui no Takeoff, em integrações, eu tenho uma URL específica para o Cloud que eu vou colar aqui. Ctrl V, adicionar. A partir de agora, eu tenho uma conexão entre Cloud e o Takeoff. Posso voltar aqui para a minha tela inicial. Eu já tenho um plano que foi criado, chamado Obras Civis, e que tem diversos itens aqui dentro. Bom, eu posso retornar aqui para a minha tela principal e aqui no Cloud eu vou pedir um novo bate-papo e eu vou sempre perguntar para o Cloud se a conexão está funcionando. Então, verifique se a conexão com o Takeoff está funcionando. Disparar. E aí ele vai me dar uma resposta a respeito dessa conexão. Somente vai funcionar se ele me confirmar que ela está funcionando. Ele está trabalhando nessa verificação e ele me disse que a conexão com o Takeoff está funcionando perfeitamente. Eu vou pedir para ele, e isso é uma recomendação, que ele carregue as informações do Knowledge. Existe um arquivo de conhecimento que foi preparado para que o modelo de IA, seja ele o Claude ou o ChatGPT, ele seja treinado, ele tenha contexto para ele entender como que o take-off funciona e como que é uma rotina de um profissional de orçamento e planejamento geralmente acontece. Então, a informação mínima necessária que ele precisa para trabalhar bem está nesse conteúdo que precisa ser carregado. Então, vou pedir ele para carregar. E ele me disse que tem 17 arquivos onde existem instruções de como ele pode utilizar do takeoff. Agora, eu vou pedir aqui no chat para ele fazer uma análise do plano que já existe. O plano se chama Obras Civis, Terraplenagem e Drenagem. Me faça um resumo do plano Obras Civis. Ele vai fazer o carregamento das informações. Então ele está me dizendo qual que é o valor total do plano: 2.231.704. 2.231.704,02. Qual que é o prazo em dias corridos, data de início e término previstas, horas de trabalho, a estrutura do meu plano, seja orçamento, seja cronograma, e eu posso perguntar qualquer outra coisa para ele. Por exemplo, me informe qual será a demanda de pico dos recursos do tipo equipamento. Ele vai utilizar aquela base de conhecimento que existe para orientar ele como ele deve trabalhar. E aqui eu tenho
uma codificação dos equipamentos que estão naquele projeto, desde o EQ01 até o EQ08, e a quantidade dos equipamentos em função dos meses, abril, maio e junho. Esses aqui são os equipamentos diretos, ele também me listou equipamentos indiretos e está me dando aqui ainda algumas dicas. Qual a demanda de escavadeira em horas por mês e qual o volume em metros cúbicos que planejei produzir? Ele está procurando o recurso escavadeira, é o EQ04. Ele está presente em duas tarefas. A primeira tarefa é remoção de camada superficial, o início e o término, quantidade, produção, vai ser demandado em 188 horas, todas elas no mês de abril. E o item de escavação, carga e transporte, também com todas as informações, mas ele abrange abril, maio e junho. E uma consolidação do equipamento EQ04, ele vai atuar desde abril até junho, com volume produzido também aqui listado. Total 77.767 metros cúbicos. Como essa carga horária é maior do que a quantidade de horas disponíveis, muito provavelmente eu vou precisar de mais do que um equipamento. Então eu vou pedir para ele me dizer de abril a junho quantos equipamentos do código EQ04 serão necessários. Em abril serão necessárias duas escavadeiras, em maio uma, em junho uma. Então o pico de duas escavadeiras somente vai acontecer em abril. Dessa forma, é possível você fazer uma análise conforme a sua necessidade a respeito de um orçamento. Mas dá para fazer algo mais. Eu vou dizer para ele: crie um plano novo chamado Meu Plano. E nele adicione uma tarefa de utilizar da mesma tarefa de remoção de camada superficial. Mas eu vou chamar de limpeza de solo superficial, com quantidade de 1.000 metros cúbicos. Utilize de dados para composição conforme houver disponível banco de dados. Esse banco de dados que eu disse aqui é o banco de dados de orçamentos de planos que eu criei para minha conta. Eu não consigo acessar dados de planos de outras contas de outras pessoas, somente da minha. Quanto mais planos eu tiver, mais insumo, mais subsídio de informação eu vou ter para subsidiar o modelo de IA na criação de composições para planos novos. Ele está criando um plano novo. Vamos verificar. Vou colocar aqui para carregar. Ele criou um plano novo chamado Meu Plano. E ele adicionou um item, conforme eu pedi, de limpeza de solo superficial, unidade metro cúbico e quantidade de 1.000. E aqui em composições, ele preencheu a composição de custo com base na composição que já existe de um outro plano.
onde eu tenho a produção horária de 50 e o custo unitário de 6,51. Então, 100% desse plano que foi criado foi feito utilizando a IA e linguagem natural aqui no prompt. Então, a IA ela não se limita a análises, mas ela também é um agente. Ela consegue fazer a edição de qualquer coisa dentro de um plano. Espero que tenha gostado e nos vemos na próxima.